mais uma vez, shalom, irmãos. É muito bom estarmos juntos, celebrando e cultuando o nosso Senhor, mesmo que seja online. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Marcos. Nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41. O texto diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na proa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela passagem que foi lida e agora nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Eu estudei, me preparei, mas agora é o Senhor que vai falar. Que o Senhor me use como um canal para transmitir aquilo que o Senhor quer e que as pessoas entendam com clareza, mas que o seu Santo Espírito toque os corações. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos há aproximadamente 120 dias em distanciamento social. Nós já até estamos nos habituando, aprendendo a conviver nessa situação. Mas, por outro lado, algumas pessoas têm tido cansaço e desânimo. Isso se deve um pouco ao longo tempo que nós temos passado nessa pandemia, como também a falta de perspectiva de que isso se acabe. Em Campinas, nós tínhamos passado para a fase laranja e agora fomos rebaixados para a fase vermelha. E nós, em virtude disso, tivemos que fechar os comércios e não estamos tendo mais a movimentação que tivemos há algumas semanas. Os números de mortos vão se avolumando cada dia mais, mas nós temos visto uma certa luz no horizonte. As vacinas estão sendo testadas, já estão na terceira fase, última fase, e agora vai ser testado, inclusive aqui no Brasil. E nós esperamos que essas vacinas produzam resultados positivos, mas nós também não sabemos quando elas vão ser fabricadas e quando chegará a nós, afinal são 7 bilhões de pessoas no mundo esperando pela mesma vacina. E nós estamos neste momento aguardando, mas de certa forma sem uma perspectiva exata de quando chegará. E ainda dentro de uma grande tempestade que o mundo todo tem vivido, nós temos nossas microtempestades, nossas pequenas tempestades em nossa família, no desemprego, pessoas que estão tendo dificuldades para estudar e tudo que está acontecendo. E algumas vezes nós nos preocupamos até mais com essas pequenas tempestades do que com as grandes tempestades. E nós temos vivido exatamente no centro dessa tempestade que tem assolado o mundo. Estamos aguardando o fim desse grande problema, dessa grande situação que nós temos enfrentado. Essa também é a situação dos discípulos quando eles clamam a Jesus. Eles estão no centro de uma tempestade avassaladora que está a ponto de fazer com que barcos sejam naufragados. Se a gente for ler o texto anterior, nós vamos ver que Jesus estava ensinando a multidão em cima de um barco, até que ele decide passar para outra margem. Ele fala: vamos passar para outra margem. E ele vai de uma cidade chamada Cafarnaum até Gadara.
ele passa por um mar, o mar da Galileia, que na verdade é um lago conhecido como Lago de Genezaré ou de Tiberíades. É o maior lago de Israel e por isso ele é conhecido também como Mar da Galileia. Ele tem aproximadamente 20 por 12 quilômetros. E Cafarnaum para Gadara é a distância maior entre as duas margens. Então, pelo menos os 20 quilômetros de navegação. Enquanto eles estavam navegando, começou uma grande tempestade. A palavra usada no original é um tufão, até mesmo um tornado, como nós vimos o ciclone bomba em Santa Catarina, algo parecido com isso. E tudo isso acontecendo, os discípulos desesperados, eles vão e clamam a Jesus. Antes de entrar diretamente no texto, eu quero trazer 4 momentos que acontecem em seguida a esse. Na verdade, 3 momentos que acontecem seguidos a esse, mais este momento. Mas eu farei apenas uma menção parcial dessas narrativas. A primeira narrativa é a tempestade que acontece. Jesus estava ensinando e, de repente, ele fala, vamos para a outra margem. Enquanto eles estão indo, navegando, Jesus pega um travesseiro, se acomoda e começa a dormir. Enquanto Jesus está dormindo, começa uma grande tempestade, os discípulos fazem de tudo, usam todas as suas técnicas de navegação, porque eles eram pescadores, e eles tomam todos os procedimentos cabíveis para tentar se livrar daquela grande tempestade, mas eles não conseguem. Eles estão vendo o barco se encher de água, vem a hora que eles vão perecer. Logo em seguida, um endemoniado, que ninguém podia subjugar, conforme fala o texto, um homem que tinha uma legião de demônios dentro de si, eram muitos demônios, talvez, como a própria palavra diz, legião, significa 6.000, talvez fossem 6.000 demônios dentro dele. Eram muitos demônios que o assolavam, faziam com que ele vivesse em sepulcros e se cortava o tempo inteiro. E ninguém podia o conter, tentavam prender com algemas, com correntes, e ele despedaçava e conseguia quebrar todas essas algemas. Imaginem a família deste homem, esperando por algum milagre, aguardando a possibilidade de que seu filho ou de que aquele homem pudesse ser liberto dessa situação. Depois nós vemos uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Uma mulher que tivesse fluxo de sangue não poderia entrar em contato com outras pessoas, porque a pessoa que a tocasse seria considerada impura. Então talvez essa mulher morasse sozinha, já não tivesse mais uma família, ninguém ao seu redor. Talvez essa mulher gastou todo o seu dinheiro procurando todos os tipos de médico que existiam na região e não conseguiu cura para a sua situação. E por último, um homem que chega desesperado para falar com Jesus e falando que sua filha estava doente. Então Jesus para porque uma pessoa tocou nele e aí esse homem fica desesperado, agoniado e então chegam seus servos e falam, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha já morreu. Eu trouxe essa narrativa de forma parcial para mostrar que são pessoas que estão em meio a uma tempestade. Pessoas que não sabem se o seu problema será resolvido. Pessoas que, assim como nós, estão enfrentando uma tempestade e aguardando a solução. E nesse momento de tempestade, nós somos chamados a confiar em Deus. E esse é o tema dessa noite. Confiança em tempos de pandemia. A primeira coisa que nós precisamos fazer para confiar em Deus em tempos de pandemia, a primeira coisa que nós precisamos fazer para confiar em nosso Deus é entender que tempestades virão. O versículo 37 nos fala que começou um grande temporal de vento, como eu disse, um tufão, um grande tornado,
acontecendo ali que fez com que o barco se agitasse, com que os mares se agitassem e as ondas começassem a invadir o barco. E Jesus fala no versículo 35, olha, vamos passar a outra margem. Jesus estava ensinando por parábolas e tudo indicava que ali não havia nenhuma perspectiva de tempestade. Como Jesus estava ensinando, se tivesse uma possibilidade de tempestade, os ventos já estariam chegando e possivelmente Jesus teria ou que falar mais alto ou que interromper o seu discurso por conta dos ventos. Se nós estamos em uma sala falando e ligamos o ventilador, nós já temos que aumentar o tom de voz ou mesmo desligar o ventilador para não atrapalhar o barulho. Os discípulos conheciam os ventos e os mares. Eles sabiam quando tinha alguma indicação, alguma possibilidade de tempestade. E eles não deixariam Jesus seguir se eles soubessem disso, ou pelo menos eles tentariam alguma alternativa para que Jesus parasse. Mesmo que os discípulos confiassem e soubessem que iriam enfrentar uma tempestade, os outros barcos também saberiam dessa tempestade e não iriam seguir a Jesus. E o versículo 36 fala que os barcos foram o acompanhando. E tudo isso nós vemos que era uma tempestade totalmente inesperada. Junto nós vemos a geografia do lugar. O Mar da Galileia era um mar que ficava era um lago que ficava 207 metros abaixo do nível do mar e cercado por grandes montanhas, inclusive o Monte Hermon, de 3.000 metros de altitude. E o que acontecia é que vinham ventos frios dos montes e eles se encontravam com o vapor quente que subia do mar e isso provocava grandes tempestades. Então, eles não tinham como prever essa tempestade. Tudo isso nos mostra que as tempestades são inesperadas. Aquela tempestade era totalmente inesperada. E assim, muitas vezes, as tempestades que nós passamos em nossa vida são também inesperadas. O Covid-19 não foi tão inesperado assim para a gente, pelo menos para os brasileiros. Desde novembro, nós temos visto notícias sobre isso. Em março, começou a chegar no Brasil. E parece que a gente ainda estava meio incrédulo de que isso se espalharia, mas foi se espalhando. E parece que chegou aparentemente do nada, mas na verdade a gente até teve um tempo para se planejar. Mas a gente foi vendo cada vez mais o que estava distante, chegar mais próximo, estava na China, de repente está ao nosso lado. A gente viu números ganhando nomes. Então, pessoas da nossa família, pessoas da nossa igreja já enfrentaram e algumas estão enfrentando ainda hoje o Covid. E tudo isso são coisas que pareceram inesperadas, e mesmo que não tivessem sido inesperadas, quando nos atingem, elas chegam com uma outra forma de ver a situação. A gente fica bem mais preocupado. Tudo virou de cabeça para baixo, as pessoas tendo que se readaptar, adaptar a sua nova rotina em função do isolamento. Pais com crianças agora em casa, alguns tiveram que deixar o seu emprego, outros tiveram que adaptar a sua vida de home office a cuidar de seus filhos. E tudo isso tem mudado drasticamente a nossa vida. Casais tendo que se conhecer novamente dentro de um mesmo ambiente. Desemprego, comércios quebrando, escolas falindo. Alunos tendo que se redisciplinar, reorganizar sua vida de estudos. E ainda contam com vizinhos que não têm nada a ver com a sua vida e ligam som alto, fazem reformas e barulhos o tempo inteiro, atrapalhando sua rotina de estudos. Tudo isso foi causando algo inesperado e nós não sabemos lidar exatamente com todas as situações. Nós tivemos que aprender aos poucos e ir readaptando a vida, porque as tempestades da vida são inesperadas, são muitas vezes inesperadas. E nós precisamos entender também que essas tempestades nos tiram da nossa zona de conforto. Os discípulos conheciam o vento e o mar, eles sabiam ver se o tempo ia
provocar alguma tempestade, mas além disso, eles também tinham técnicas para escapar das tempestades, para dominar o barco, fazendo com que ele não naufragasse. Mas chegou um momento em que eles não sabiam mais o que fazer, senão chamar a Jesus. Eles conheciam a situação, era algo que estava na zona de conforto deles, mas em determinado momento fugiu de sua zona de conforto. Muitas vezes nós aprendemos a confiar em Deus desde que tudo esteja sob o nosso controle. Desde que nada fuja das nossas mãos, desde que a gente possa ter o controle da situação. Na verdade, isso não é uma confiança em Deus, na verdade, isso é uma autoconfiança. Nós ficamos desconfortáveis quando as coisas fogem do nosso controle, e nós muitas vezes aprendemos a lidar com as situações, aprendemos a reagir, mas quando fogem do nosso controle, parece que nós ficamos completamente desgovernados, sem saber o que fazer, sem saber como prosseguir. E nós não estamos falando de pessoas descrentes, irmãos. Nós estamos falando de discípulos que estavam seguindo a Jesus, que foram para a tempestade por ordem de Jesus, obedecendo às ordens de navegar, se encontraram com a tempestade. E na hora que a tempestade veio, a primeira coisa que eles tentaram fazer não foi chamar a Jesus, mas eles tentaram domar o barco, tentaram dominar para que o barco se acalmasse. Até que chegou um momento em que não tinham mais o controle da situação. E Jesus muitas vezes faz isso conosco, faz com que nós percamos o controle da situação, para que possamos deixar tudo nas mãos dele. As tempestades vêm para trabalhar no nosso coração. Jesus muitas vezes nos encaminha para a tempestade, assim como ele fez. Ele falou: vamos passar para o outro lado da margem. E essa ideia de vamos passar, ou passemos, como outras versões falam, traz uma ideia de urgência, que eles precisavam ir logo. Nós sabemos que do outro lado tinha um endemoniado que precisava ser curado, mas nós sabemos também que Jesus queria que aqueles discípulos passassem por essa tempestade para mostrar que Ele tem controle sobre todas as coisas e que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, deixar de ser autoconfiantes. Jesus usa tempestades para trabalhar em nosso coração. Jesus nos coloca em uma situação em que ficamos impotentes para que Ele mostre o seu poder. Quando a nossa fraqueza se mostra, o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas nós precisamos, para confiar em Deus, nesses tempos de pandemia, nós também precisamos entender que Jesus está no barco conosco. Jesus está navegando o tempo inteiro. Algumas vezes é em silêncio, algumas vezes parece que ele está dormindo. Mas Jesus levou os discípulos à tempestade e ele estava no barco o tempo inteiro. Estava dormindo, seus discípulos foram chamá-lo depois de um tempo que tentaram resolver a situação. E ainda quando chamaram a Jesus, eles chamaram a atenção de Jesus, falando: não te importa que pereçamos, não importa que o Senhor vai nos deixar morrer, é isso mesmo? Muitas vezes nós pensamos que o silêncio de Deus é a ausência de Deus. E na verdade não. Deus sempre está conosco. Jesus está navegando no barco com a gente. Ele está o tempo inteiro ao nosso lado. Muitas vezes ele fica em silêncio, sim, para tratar o nosso coração, para que nós possamos tratar a nossa ansiedade, os nossos medos. Mas nós ainda assim temos que recorrer a Ele. O problema é que muitas vezes nós demoramos para recorrer ao Senhor, e quando nós recorremos, fazemos isso como os discípulos, de maneira brusca. Onde o Senhor está? O Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor se esqueceu de mim? Nós não reconhecemos que Jesus está no barco. Essa semana eu vi uma oração do Tim Keller que ele postou, e ele falou o seguinte:
Eu me preocupo porque esqueço sua sabedoria. Eu me ressinto porque esqueço sua misericórdia. Eu cobiço porque esqueço a sua beleza. Eu peco porque esqueço a sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço a sua soberania. Você sempre se lembra de mim. Ajude-me a lembrar de você. Muitas vezes nós queremos lutar com as nossas próprias mãos, não porque nós não confiamos no Senhor, mas porque nós nos esquecemos que Ele está no barco conosco. As atividades da vida fazem com que nós nos esqueçamos que Jesus está ao nosso lado, caminhando, andando no barco conosco. Pode ser que esteja em silêncio, mas Ele está no barco. E Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Quando eles falam com Jesus, Jesus se levanta, e então Ele repreende o vento e o mar, no versículo 39. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento aquietou e tudo ficou bem calmo. Acalma-te, emudece. Os discípulos conhecem o vento e o mar, mas só Jesus tem domínio sobre eles. O vento, ao acalmar repentinamente, pode até parecer que tinha sido uma coincidência, mas o mar emudecer, o mar ficar calmo momentaneamente, instantaneamente, isso é impossível pelas leis da física. Mesmo que o vento parasse, o mar ainda continuaria agitado por um tempo, mas não foi o que aconteceu. O mar parou na hora. Tudo acalmou. É porque Jesus tem controle sobre os ventos e o mar. Jesus tem controle sobre todas essas coisas. E a pergunta de Jesus para aqueles discípulos foi: por que vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Por que vocês são medrosos? Por que vocês não creem? E a pergunta que nós nos fazemos, e eu faço para mim também: por que tememos tanto assim as tempestades da vida? Onde é que está a nossa fé? Nós temos confiado realmente no nosso Senhor? Cremos que Ele é aquele que tem controle sobre todas as coisas, domínio sobre todos, sobre tudo e sobre todos? Nós temos crido realmente nisso? Porque se nós conhecermos verdadeiramente a Deus, nós não temeremos, porque nós sabemos da sua soberania. Nós não ficaremos ressentidos, porque sabemos da sua misericórdia. Nós não ficaremos ansiosos, porque sabemos que Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Jesus tem domínio sobre tudo e sobre todos. O que nós precisamos entender é que Jesus está no barco conosco. E a pergunta dos discípulos, no versículo 41, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E aí eu gostaria de voltar naquelas 4 histórias que eu contei no início. Um barco que estava sendo jogado de um lado para o outro. Então os discípulos chamam Jesus para tomar conta da situação. Jesus manda o mar acalmar e o vento cessar e tudo para. Então ele fala: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Logo depois, Jesus se encontra com alguém que era insubjugável, que era subjugável, que ninguém podia subjugá-lo, desculpem, que ninguém conseguia prendê-lo, que as correntes não podiam o deter. Mas quando Jesus pisa em terra, aquele homem vai com todos os seus demônios e se prostram diante de Deus e fala: por que o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Nos joga para aquela manada de porcos, para que nós possamos não sair dessa região. Então Jesus expulsa o demônio, manda para aqueles porcos, e eles se precipitam no mar e morrem afogados. Quem é este que pode subjugar aquele que é insubjugável? E depois uma mulher que tinha passado por todos os médicos da região, tinha gastado todo o seu dinheiro e ninguém podia curá-la. Então, somente tocando nas vestes de Jesus, ela é curada. E quem é este que pode curar aquele que é incurável? E por fim, um homem que já estava
desesperado por sua filha que estava doente, chegam aqueles homens e falam: olha, sua filha já morreu, não adianta mais, não tente incomodar mais o mestre, não adianta mais. Quem é este que pode vencer a morte? Esse mesmo Jesus venceu a própria morte quando se entregou por nós na cruz. E ele venceu e ressuscitou, e ele está conosco, ele está no nosso barco, e nós não estamos enfrentando tempestades sozinhos. Jesus está conosco no barco. Quem é este que pode dominar sobre todas as coisas? E a minha pergunta é: será que nós podemos realmente confiar nesse Jesus? Será que nós cremos realmente que esse Jesus está no barco conosco e que ele vai nos livrar? Nós podemos confiar. Ele está no barco, ele tem poder sobre todas as coisas. E essa epidemia ou pandemia não vencerá o seu grande poder. Essa pandemia está debaixo do controle de Deus. A situação que você tem passado em sua casa, a situação que nós temos passado em nossas vidas, as tempestades que nós temos enfrentado, nós podemos crer: Jesus está no barco conosco, ele tem todo o poder. E é este Jesus que eu quero convidá-lo a confiar nesses dias de pandemia. E por fim, eu gostaria de orar com vocês. E eu quero pedir que você realmente coloque a sua situação diante de Deus. Você está aí na sua casa, não vou pedir para que você se levante, mas eu quero que você coloque a sua situação diante de Deus, falando: Deus, eu dependo do Senhor, eu sei que Jesus está no barco comigo, pode ser que eu não esteja mais aguentando, mas renove as minhas forças, porque o Senhor está comigo no barco. Eu creio nisso, e nós podemos confiar plenamente nesse Deus, nesse Jesus que está conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor permite que nós passemos por tempestades. Isso faz parte da nossa vida, mas o Senhor permite para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender mais e mais a confiar no Senhor. Mas nos ajude a lembrar que o Senhor sempre está conosco no barco, e por mais que as ondas venham fortes e que invadam o nosso barco, por mais que dentro da tempestade nós não vemos perspectivas de sair dela, o Senhor está no barco conosco, o Senhor tem o controle sobre toda e qualquer situação, e nós nos colocamos diante do Senhor, entregando as nossas vidas, os nossos problemas, as tempestades pelas quais nós temos passado. Não nos deixe pensar que nós temos o controle sobre a situação, mas pelo contrário, tome as rédeas da situação para o Senhor, nos ajude a entregar totalmente, porque nós dependemos de Ti totalmente. Nos ajude a confiar plenamente que o Senhor é o Deus que pode, é o Deus que nos cura, é o Deus que traz a solução para esse momento de crise. Nós estamos passando por essas tempestades, mas o nosso coração está confiante no Senhor. E nós nos entregamos totalmente a Ti. Nos abençoe e cuide de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do
Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus,